Ok, boa noite, amigos, amigas. Estamos aqui continuando com a nossa aula 5, falando de Cloud Computing agora. Então, para a gente abordar esse assunto da Cloud Computing, a gente vai começar com uma analogia de serviços de utilidade pública como água, gás, eletricidade e telefone, que tornaram-se fundamentais para a vida de todo mundo e eles são explorados através de um modelo de pagamento baseado no uso, né? Isso aqui é muito importante para Cloud Computing, esse conceito aqui, baseado no uso, ok? Porque a Cloud Computing ela é totalmente baseado em serviços, né, calcado em serviços que se paga pelo uso dele, né, serviços de TI, um conjunto de serviços de TI que se paga pelo uso. Então aqui, as infraestruturas existentes permitem entregar tais serviços em qualquer lugar e a qualquer hora, de forma que possamos simplesmente acender a luz, abrir a torneira ou usar o fogão. O uso desses serviços é então cobrado de acordo com as diferentes políticas para o usuário final, né? Ou seja, você tem esse serviço à sua disposição, ele é uma commodity, né? E ele é uma commodity e você abriu a torneira, está pagando, fechou a torneira, está pagando também. Então esse é o grande sonho de consumo das organizações quando se fala em TI. Ou seja, a área de negócio, o negócio quer isso, né? A área de negócio, ela quer isso da TI, né? Ela quer pagar a TI pelo uso, sem ter que necessariamente se responsabilizar pelos custos totais de propriedade, que é aquele conceito de serviço do ITIL, não sei se vocês lembram que a gente comentou, ok? Então, assim, a mesma ideia de utilidade baseada em serviço que se paga pelo uso tem sido aplicada no contexto da TI e uma mudança consistente nesse sentido tem sido feita com a disseminação da cloud computing ou computação em nuvem. Então, a computação nuvem possui o objetivo de proporcionar serviços de TI sob demanda com pagamento baseado no uso. Então, de uma maneira bem simples, cloud computing é isso, ok? Aqui uma definição do NIST, do National Institute for Standards and Technology dos Estados Unidos, né? Computação em nuvem é um modelo que possibilita um modelo de TI, né? Que possibilita o acesso de modo conveniente, ou seja, de acordo com aquilo que eu tiver afim, a minha necessidade, sob demanda, a um conjunto de recursos computacionais configuráveis, por exemplo, rede, servidor, armazenamento, aplicações, serviços, que podem ser rapidamente adquiridos e liberados com o mínimo esforço gerencial ou interação com o provedor de serviços. Ok? Ou seja, é pelo uso mesmo, o menu, né? Eu escolho lá no menu da minha tela do computador o que eu quero e aí eu ganho esse serviço. Ok? É um avanço muito grande assim para o conceito de TI que a gente tem ainda em uso na grande maioria das organizações, que para você conseguir instalar uma nova aplicação, para você conseguir implementar um novo serviço, um processo de negócio, você tem que fazer todo um processo de deploy daquilo, e isso demora meses, às vezes, né, para você conseguir colocar uma nova aplicação, um novo sistema em produção, certo? Então, com a computação em nuvem, a ideia é que você consiga fazer isso apenas escolhendo num menu. E a gente vai ver que existem vários tipos de sistema, vários tipos de modelos, né, de serviços em nuvem, que realmente eles entregam esse tipo de visão de TI, esse tipo de serviço, né, e esse tipo de valor para os seus clientes. Então aqui, características comuns de cloud, né? On-demand self-service, ou seja, autosserviço sob demanda. Eu vou lá e escolho de um menu aquilo que eu quero e me sirvo, né? Acesso de rede em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer aparelho. Seja eu estou num computador, no desktop, eu estou num celular, num tablet,
eu consigo acessar esses serviços em nuvem, tendo internet, né? Tendo internet, né, você tem acesso à nuvem. Ok? Agrupamento de recursos, né, pool de recursos independente de localização, ou seja, as instalações, né, os data centers, eles estão espalhados, né, eles estão assim, geograficamente dispersos. Na verdade, você não sabe aonde que aquele teu serviço que você está adquirindo na nuvem, ele está sendo provido, né? Ele pode estar na Inglaterra, ele pode estar no Brasil, ele pode estar na Índia. Você não sabe em qual instalação aquilo está sendo provido. Essa também é uma característica da computação em nuvem, do modelo de computação em nuvem, né? Elasticidade rápida, que é a capacidade de escalabilidade, né? Ou seja, vamos dizer assim, a escalabilidade automática ou o provimento, né, que com relação à infraestrutura, isso aqui tem a ver com o provimento dinâmico de infraestrutura, né? Provimento dinâmico de infra, né? Ou seja, elasticidade. Você está rodando, por exemplo, uma aplicação num modelo em nuvem e você tem um horário de pico. Então, para aquele horário é alocado mais máquinas virtuais para você, mais banda de rede, maior capacidade de storage para aquele momento, ou seja, isso automaticamente, né? Ou seja, é a escalabilidade automática, né? E pay as you go, ou seja, você paga pelo uso, né? Paga pelo uso do serviço. Então tem todo um modelo de custeio que a computação em nuvem utiliza, em que todos os recursos de TI eles são contabilizados. O uso desses recursos ele é contabilizado bit a bit, ok? E depois é cobrado do cliente, do usuário do serviço, o valor pelo uso daquele recurso. Então ele realmente é um modelo muito atrativo para o negócio, porque ele efetivamente ele realiza um grande anseio, né? Ele vai ao encontro de um grande anseio da área negocial, que é poder saber exatamente quanto que a TI custa, né, para o negócio da empresa, sem ter aquela impressão de que está pagando, mas não sabe muito direito pelo quê, né, de enxergar o valor que a TI realmente agrega, né? Então, a computação em nuvem ela vem com essa proposta também, uma proposta muito, como é que eu vou dizer, muito alinhada, né, ao SOA, né, e também ao ITIL, né, que também é outro modelo que fala de serviços, né, de uma maneira mais ampla até do que o SOA, né? Mas como o SOA ele é uma arquitetura orientada a serviços, então esse azinho de arquitetura ele também pega toda a TI nele, porque é a arquitetura de TI orientada a serviços. Então a gente pode entender a cloud como uma maneira de implementar SOA, né, dentro da TI para oferecer serviços, ok? Porque o termo arquitetura ele amplia bastante o escopo do termo SOA, ok? Bom, vamos continuando aqui. Então, a gente tem aqui os modelos, né, os modelos mais comuns de entrega de serviços, né, que é
O infrastructure, esse I é de infrastructure, e tudo que tem essas 3 letrinhas aqui é as a service, é como um serviço. Então, o I é de infraestrutura, o P é de plataforma, e o S é de software. Mas hoje já se fala em processos de negócio, as a services, né? E até de TI as a services, que a gente vai falar sobre isso no decorrer do curso. E nesse slide aqui, a gente tem, vamos dizer assim, quais seriam os usuários mais comuns dos modelos de nuvem que existem, né? Infrastructure as a Service, então seriam os arquitetos de infraestrutura. Porque nesse modelo aqui é entregue abstrações de rede, de máquina, né, de infraestrutura mesmo de data center. Okay? Então você ganha máquina virtual com um sistema operacional instalado, com rede configurada, com storage configurado, tudo dentro daquele esquema de virtualização que a gente falou. Então aqui no infraestrutura como serviço você tem um menuzinho lá, onde você escolhe, você diz assim, eu quero um servidor com 8 GB de memória, com 10 tera de disco, com Linux, ok? E aí o menuzinho vai te dizer, meu amigo, isso aqui vai te custar tantos reais por mês. Essa infraestrutura aqui vai te custar tanto, ok? Com uma banda de rede e tal, né? Aqui, o Platform as a Service, cujo foco são os desenvolvedores, ok? O SOA, a parte de serviços de software, SOA entra aqui. Claro que SOA também está aqui, porque SOA se preocupa com a infra e tal, né? Também, né? Até por isso que vamos dizer assim, a nuvem ele é um modelo que ele casa muito bem com o SOA, né? Porque essa questão de casar, principalmente a questão da elasticidade, né? Do provimento dinâmico de infraestrutura, à medida que você vai utilizando os serviços, isso é uma grande necessidade dos serviços de software que você entrega numa arquitetura SOA, para que você consiga ter uma arquitetura que seja perene, que ela dure no tempo, que você possa fazer efetivamente reuso, porque se você não conseguir escalar isso de uma maneira meio automática, e sabendo o custo que esse reuso vai te trazer, você pode minar toda a sua iniciativa SOA. Então, aqui no Platform as a Service, você entrega para os desenvolvedores aquilo que já tem aqui, né? Ou seja, você entrega aquilo que já tem aqui na infraestrutura como serviço, adicionando, por exemplo, assim, olha, nessa máquina, nesse servidor aqui, você vai entregar um ambiente de desenvolvimento para mim, Java com Prime Faces instalado, num servidor WebSphere, por exemplo. Ok? Tudo configuradinho, ou seja, o desenvolvedor aqui, ele tem a chance de, vamos dizer assim, em 10 minutos, ele está com um ambiente de desenvolvimento todinho pronto e configurado para ele, né, que ele realmente ele só vai ter o trabalho de sair desenvolvendo a aplicação dele, certo? E já com a conexão a todos os serviços, todo o inventário de serviços de software da organização dele já disponível. Isso aqui em 10 minutos, 5 minutos, apenas vai configurando lá no menu, vai dizendo assim, olha, eu quero isso, quero tal coisa, né? Claro, a organização ela vai oferecer esses serviços dentro de um cardápio, né? Quais são as possibilidades que eu tenho de combinação para fornecer uma plataforma de desenvolvimento? E o cara vai ganhar aquela plataforma, e a vantagem disso é que quando for colocar em produção, aquele ali vai ser um ambiente exatamente igual ao que vai ser deployado em produção e que a aplicação dele vai rodar. Então isso também dá uma segurança muito maior, né, para o desenvolvedor, e ele não tem que passar por aquele processo, às vezes, de que quando você vai colocar uma aplicação em produção, por conta de ter mudado o servidor de aplicação, às vezes a pessoa desenvolve utilizando um Tomcat,
um containerzinho mais simples, e aí vai passar para um servidor de aplicação, uma coisa mais robusta. Às vezes tem problemas de compatibilidade, classes, né, versões de pacotes de API, Java e das linguagens que não batem e tal, né? Então, nesse modelo aqui, ele entrega a máquina virtual pronta, com tudo configurado, e entrega um conjunto de plataforma de desenvolvimento já, vamos dizer assim, homologado pela empresa que está fornecendo esse serviço, pode ser numa nuvem interna, né? A própria organização que a pessoa trabalha já está homologado, já está tudo configurado, e isso traz também a garantia de que quando for colocar em produção essa coisa vai funcionar melhor. E para os usuários finais, que seria a parte de negócio, né? Você entrega o software as a service, ou seja, você entrega um sistema de folha de pagamento, você entrega um CRM, você entrega e-mail, você entrega vários softwares, automação de escritório, tudo como serviço. Ou seja, a pessoa utiliza aquele serviço num modelo de utilização por tempo, etc. e tal, e paga pelo uso daquilo lá. Então, você pegou a tua infraestrutura e transformou ela em serviços de infraestrutura, virtualizou ela inteira, padronizou a sua infraestrutura. Aí, para o seu desenvolvedor, você melhorou esses serviços e entregou plataformas completas de desenvolvimento e de implantação de sistemas para facilitar o trabalho dele e também para cobrar isso para serviços. E essa plataforma que serviu para ele desenvolver softwares que a TI, certo? Que a TI vai disponibilizar para o negócio, né? E vai cobrar do negócio pelo uso. Ou seja, claro, todo esse modelo de custo, esse custo vai sendo repassado até chegar aqui. Esse custo vai subindo, né? Ele vai da base para o alto, né? Esse custo aqui, certo? E o seu cliente, né? Ele acaba pagando por tudo isso aqui, vamos dizer, no modelo de nuvem interna, né? Que você tem uma grande organização que tem que ter um data center dela e tal, esse custo sai aqui da infraestrutura, passa por tudo isso aqui e é cobrado aqui da sua área de negócio. Mas ele é um modelo muito interessante que ele mostra o quanto que a orientação a serviços ela está cada vez mais presente na TI. Ou seja, a orientação a serviços ela é um paradigma que está cada vez mais se firmando, se consolidando na área de TI, e ele está não só no SOA, computação em nuvem, arte, ou seja, cada vez mais a TI ela é vista como um conjunto de serviços. E tudo que a gente vê sendo produzido de frameworks e de metodologias e de filosofias é nesse sentido da orientação a serviços, de tratar a TI como um conjunto de serviços, ok? A computação em nuvem ela é, vamos dizer assim, o ápice disso, né? Nesse quadro aqui a gente tem um avanço das arquiteturas de TI, né? Que ela começou com a arquitetura, vamos dizer aqui, antes disso aqui, a gente tem uma outra nuvem aqui, né? Vamos chamar isso de monolítica, né? Mainframe, que ainda está em uso, ok? Aqui a gente tem os padrões, nessa parte aqui a gente fala de infra, né? Certo? Então, ela passou nos anos 90 do século passado pelo modelo cliente-servidor, que era um modelo de arquitetura distribuída, certo? E aí avançou no início dos anos 2000 para o modelo do SOA e do SOI. Aqui a gente tem a parte de software, né, e desenvolvimento a parte de aplicações, né, e aqui a parte de infra, né. Então passou pelo SOA e SOI, e aqui a gente tem o Platform as a Service e o Infrastructure as a Service, utilizando o SOI na base dele, né, porque ele não é uma negação do SOI, ele é apenas uma evolução, né, e o Platform as a Service também com o SOA na base dele, a arquitetura orientada a serviços, e o Platform as a Service levando isso
também num nível a mais de refinamento e de avanço, ok? Esse quadro aqui, ele faz parte do SOC também, que é o Service Oriented Cloud Computing Infrastructure. É um modelo de infraestrutura orientada a serviços para a computação em nuvem, né? Então, na base desse modelo, nós temos os sistemas operacionais e temos o framework da infraestrutura orientada a serviço, composto de computação, de processamento, rede, armazenamento, e coloca aqui facilities, né, que é as instalações, os data centers, né, aqui, certo? E aqui toda a parte de infraestrutura, certo? E você tem, operando em cima disso, você tem os componentes de serviço para você fornecer os serviços de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, ok? E também aqui, ó, Business Process as a Service, processo de negócio como serviço, ou seja, você fornece tanto aplicações no conceito tradicional de sistema, quanto você fornece no conceito de processo de negócio como um serviço. Okay? Na visão mais alinhada com o processo de negócio das empresas. E na camada de apresentação, você tem as interfaces de consumo dos serviços e as APIs para automatizar o consumo dos serviços. As APIs que são disponibilizadas, né, os pacotes de software que são disponibilizadas que possibilitam aos clientes acessarem os teus serviços que o teu provedor disponibiliza, né? Então, e tudo isso tem, nesse modelo todo, você tem a integração, né, das plataformas, de tudo isso aqui, você tem que mexer com a integração de plataformas aqui, né, tem que ter integração para você integrar tudo isso aqui, né, medidas de qualidade de serviço, informação e governança, certo? De tudo isso aqui. Então, a computação em nuvem, ela exige também um nível de governança muito alto, né? Você precisa de alta governança. Né? Para que esse modelo ele realmente dê certo, né? Para que você consiga gerir ele de uma maneira eficiente, ok? Então, agora a gente vai dar uma olhada mais de perto no modelo proposto pelo Open Group, que é o SOC, né, o Service Oriented Cloud Computing Infrastructure, né? E nesse modelo você tem na base dele os elementos de infraestrutura, né? Computação, armazenamento, redes e também instalações, né? Então, o SOI, por exemplo, a infraestrutura orientada a serviços, ele trata muito de computação, armazenamento e redes. E a computação em nuvem, ela coloca uma coisinha a mais. Olha, tem a questão das instalações, sabe? Não necessariamente eu tenho que estar rodando isso num único CPD, num único data center. Eu posso estar rodando isso aqui em data centers espalhados pelo mundo, ok? Então, esses elementos eles servem para você oferecer serviços em nuvem, que são esses aqui, o infraestrutura como um serviço, plataforma para desenvolvimento, software para os usuários ou processos de negócio como serviços, né? E eu tenho as APIs e as interfaces de consumo, como a gente já tinha visto naquele quadro anterior, que eu disponibilizo essas APIs e interfaces de consumo para as pessoas poderem utilizar esses serviços, acessar esses serviços, né? Então, esses são os serviços em nuvem, né? Como eles são oferecidos. E aqui quais são os blocos de construção de gerenciamento, né? Ou seja, agora a gente começa a falar de toda essa parte de governança também, de gestão desses serviços em nuvem, né? Para o negócio você tem gerenciamento de medição, de faturamento e de localização. Ou seja, eu informo para os meus clientes desses serviços, ou seja, a medição, quanto que você está usando de cada serviço, quanto que isso em quantidade, né? Ou seja, você já usou tanto de banda de rede, você já usou tanto de armazenamento, você já usou tantas horas daquele sistema,
enfim, né, o modelo que você estiver utilizando para custear isso, para cobrar isso, né? E o faturamento, ou seja, quanto que isso está te custando, né, já num determinado período, né? E gerenciador de localização, eventualmente, para você poder gerenciar as localizações onde você está oferecendo esse serviço para os seus clientes, ok? E na parte operacional desses blocos de gerenciamento, você tem gerenciamento de virtualização, de eventos e monitoração, parte de gestão de configuração, provisionamento dinâmico de infraestrutura, capacidade e performance, ou seja, nessa parte operacional a gente está bem perto da infraestrutura, está bem perto do SOI, né, da infraestrutura orientada a serviços, ou seja, provisionamento dinâmico, saber tudo que eu tenho de máquina, tudo que eu tenho de disco instalado, controlar os eventos que acontecem durante o processamento, né, virtualizar isso tudo dentro de uma infra, né, para poder viabilizar o oferecimento, ou seja, esse operacional aqui, ele em cima desses elementos aqui, né, essa gestão desse operacional em cima desses elementos aqui é que viabiliza oferecer esses serviços aqui, ok? E tudo isso, né, tem uma figura aqui que é um gestor de segurança, né, que vai se responsabilizar com o olho em segurança, né, que é um dos grandes, vamos dizer assim, pontos, né, de resistência à utilização de serviços em nuvem, né, resiliência, né, desempenho e consumabilidade, né, vai ter um cara, né, nesse provedor de serviços em nuvem só responsável por garantir essas questões aí, né. Então você tem nesse provedor de serviços em nuvem também um gestor de transição de serviços, né, um gestor de serviços de negócio, um gestor da operação de serviços, ou seja, esse cara aqui ele vai ser responsável por gerenciar essa parte aqui, esse cara aqui vai ser responsável por gerenciar essa parte aqui, por cuidar, né, de toda essa operacionalização em cima desses elementos, né, de forma que ofereça esses serviços e que esse cara aqui, gestor de serviço, possa fazer a medição, fazer o faturamento, controlar as instalações bonitinho para oferecer o serviço, ok? Tudo isso, né, ou seja, dentro de um esquema de governança desses serviços, né? E aí você tem quem mais trabalhando? Você tem o desenvolvedor de serviços, utilizando ferramentas de desenvolvimento de serviços, né? E o compositor de serviços, que vai pegar vários serviços, por exemplo, eu quero oferecer um serviço de PAA, de plataforma. Então tá, como que eu vou juntar a parte de infraestrutura e os outros serviços que eu já tenho, fazendo composições de serviços para oferecer novos serviços na minha nuvem, ok? E o cara que desenvolve, né, essas APIs, né, esses caras aqui, eles desenvolvem essas APIs aqui que vão ser dadas para os consumidores dos serviços, né? E desse lado aqui nós temos o consumidor, que é o usuário, né, o integrador de serviços e o gestor de negócios. O gestor de negócio, do consumidor, ele vai se relacionar muito com esse cara aqui, que é o gestor de negócios dos serviços de negócio do provedor. Né, eles vão pegar e vão ficar relacionando, vão ficar conversando, né, quanto que já foi usado e tal, o quanto que tem que ser pago, essa coisa toda. Né. O integrador de serviço, ele é o cara que vai se relacionar com, vamos dizer assim, com esses caras aqui, com o desenvolvedor de serviços, com o integrador de serviços, ou seja, esse cara, no lado do cliente, ele vai utilizar essas APIs aqui, né, para integrar com os sistemas do cliente. Né, para utilizar os serviços em nuvem e eventualmente consumir aquilo ali e integrar com sistemas. E ele tem ferramentas de integração de serviços ao dispor dele, né, além das próprias interfaces, né, que os usuários aqui no caso eles já usam interfaces, né, o usuário final, né, mas esse cara aqui, o integrador de serviço, ele tem ferramentas de integração de serviços, né, para ele utilizar. Então o SOC, né, esse modelo ele é um modelo bem completo, sim, ele é um modelo que traz uma visão bem bacana sobre a computação em nuvem, em como que um provedor, né, os aspectos principais que ele tem que se preocupar para fornecer serviços num ambiente de cloud computing de uma maneira satisfatória, né, quais os papéis que ele tem que ter, pelo menos ali dentro, né, de desenvolvedor, de gestores, né, os aspectos que ele tem que se preocupar para fornecer serviços, ok, de forma que o consumidor,
né, consiga consumir aquilo de uma maneira adequada e atingir os objetivos dele, que é pagar pelo uso, nada além daquilo que é necessário, né? E esse cara aqui, o provedor, é óbvio também, ele vai ter uma infraestrutura, ele poder aproveitar essa infraestrutura da melhor forma, provendo para vários consumidores, eventualmente, né? Se esse for o negócio dele, se não estivermos aqui falando uma nuvem interna, ok? E aqui a gente finaliza, né, essa parte da computação em nuvem com esse quadro, que é um quadro muito interessante, porque ele coloca aqui esse Bessemer Cloud Space, os top 300 Cloud Computing Companies, né? Ou seja, as top 300 companhias de Cloud Computing nessas três principais vertentes, né? Modelos de entrega do software como um serviço, né? Plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. E aqui a gente tem aqui, ó, quem são? No software são os usuários finais. Na plataforma como serviços e na infraestrutura como serviço são desenvolvedores e a própria TI, né? Então a gente vê bem direitinho que isso aqui é mais voltado para negócio. E isso aqui é mais voltado para a própria TI, certo? PaaS e IaaS é voltado para a TI. E o SaaS, que é o software como serviço, e o BP, que é Business Process as a Service, ele é voltado para negócio. Ok? Então, olha só, na parte de software, você tem mídias sociais corporativas, né? Vários produtos aqui contratados nesse modelo de nuvem, geração de demanda de marketing, recursos humanos, né? Sistemas de folha de pagamento, ó, o SAP aqui, ó, famoso, né? Analytics de marketing, né? Tudo isso aqui, CRM, né? Customer Relationship Management, certo? Gestão de documentos, né? Comércio e atacado e varejo, né? Colaboração, né? Que é e-mail, outras coisas, BI, né? Financeiros e contábeis, ou seja, uma pancada de softwares, né, que são oferecidos hoje em dia já por N companhias nesse modelo de nuvem. Ou seja, não precisa pegar e instalar de repente esse sistema nas suas instalações, não. Você pela internet, você tem uma conta lá, você usa os sistemas e você paga pelo uso. Você não tem que se preocupar com nada de instalação. E aqui a gente tem alguns fornecedores grandes de PaaS, né, também, Heroku e vários outros aqui, e de infraestrutura como serviços, né, Citrix ou VMware, Citrix aqui são bem conhecidos, né, deixa eu ver, Red Hat, Amazon, né, e então assim a gente pode ver que esse modelo de computação em nuvem ele é uma abordagem, né, ele é a aplicação de um modelo de arquitetura orientada a serviços, né, que utiliza da infraestrutura orientada a serviços para oferecer serviços, né, através da rede mundial de computadores da internet ou num modelo de cloud interna, que é um modelo que você pode ter, uma cloud da sua própria corporação, só para ela, né, para aumentar a agilidade do seu negócio, para melhorar a forma como que o negócio se relaciona com a TI em termos de custo, ou seja, o negócio começa a pagar pelo uso da TI, né, dentro da própria corporação. Então, ele faz parte, né, a computação em nuvem, desse mundo SOA, desse ecossistema SOA, né, e ele veio, gente, para ficar. Isso aqui é uma coisa que cada vez mais as empresas estão adotando, as grandes empresas estão indo para isso aí, todas elas têm projetos, programas em condução nesse momento de adoção de computação em nuvem, em paralelo com iniciativas de SOA, né? Ou seja, todo esse ecossistema que a gente está vendo, tudo isso é um mundo que está correndo tudo em paralelo. As grandes companhias estão levando nesse momento todas essas iniciativas em paralelo, de uma maneira coordenada centralmente, ou como várias iniciativas, mas o objetivo é chegar lá no final e você ter uma arquitetura SOA completa, né, uma arquitetura orientada a serviços completa, que consiga entregar para o negócio todos os benefícios que o SOA promete. A caminhada é essa, né? E a evolução é essa.
A Cloud Computing faz parte dessa evolução e ela veio para ficar, gente. Ok? Então, nos vemos na próxima aula.